vai transferir para que as pessoas possam enxergar, isso é bastante claro. Então, por isso que às vezes algumas pessoas entendem, nossa, irmão está com tanta dificuldade, mas ele ainda, sabe, consegue manter uma vida espiritual fervorosa, de oração. Isso é também frutos do Espírito ou não? Essa questão de você conseguir vencer as tribulações da vida com um sorriso na cara, dando glória a Deus e aleluia. Se a gente for pegar aqui o apóstolo Paulo fala Gálatas, lá no capítulo 5, a segunda fruto do Espírito, é claro que se você tiver o Espírito Santo de Deus na vida, o que vai acompanhar o Espírito Santo de Deus na vida serão os frutos, né? E esses frutos eles vão se tornar evidentes à medida de que a gente busque Ele. À medida de que nós vamos buscando mais a Deus, isso vai se tornando mais evidente. Uma pessoa que era tribulosa, ela deixa de ser tribulosa. Uma pessoa que era impaciente, ela se torna paciente. Uma pessoa que ela tinha alguns defeitos na vida, por conta do Espírito Santo de Deus, ela vai se tornar melhor. Isso é evidente, né? Por isso que quando nós vemos alguém que era totalmente o inverso do mundo, e agora na presença de Deus é uma outra pessoa, vamos dizer assim, uma nova pessoa. Porque quem tem o poder de transformar a vida da pessoa é o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus. E um pouco mais à frente, né, que é o que isso é o tema, né, proposto na lição de 18, o poder que tem o Espírito Santo de transformar, né, e mudar a vida das pessoas e melhor. Nós vamos ver aqui à frente, irmãos, que o avivamento decorrente em alguns países europeus, né, tanto na América do Norte, o que mudou? Né? A transformação. Quando nós falamos de uma igreja local como nós, né, que Deus pode avivar, né, a nossa vida, a igreja local. Agora imagine aqui nos contextos que nós vamos comentar o que Deus fez no país. Né? Não foi simplesmente no local, naquela igreja local, mas no país. Bom, falamos aqui acerca de Ezequiel 37. Por que Ezequiel 37? O povo de Israel estava seco. Havia uma decadência espiritual muito grande na época que Ezequiel estava pregando, falando. E dos pontos aqui é que o profeta sempre advertiu o povo: volta, né? Volte a Deus, se arrependa dos seus pecados. Para o quê? Para que tenha uma vida de novamente com Deus, uma vida espiritual reavivada. Mais à frente é porque a gente vai comentando alguns pontos, e se a gente não parar, né, para poder deixar para frente, a gente atropela o conteúdo próximo do conteúdo. O que a imagem de Ezequiel, a visão de Ezequiel representa então? O que a visão de Ezequiel representa na sua época? No capítulo 37 em específico, né? O que representava? O que Ezequiel estava querendo dizer? Já falei. O que representa a visão de Ezequiel? Né? Quando Deus mostra a Ezequiel uma visão no capítulo 37, o que Deus queria mostrar para Ezequiel? O estado de Israel. Israel estava seco. Ossos secos são totalmente, vamos dizer assim, sem nenhum pingo na presença de Deus. Mas, ao mesmo tempo que Deus mostra a Ezequiel o povo seco, Deus também mostra o desejo de restaurar o povo de Israel. Por quê? O que Deus pediu para Ezequiel fazer? Profetiza. Diz
aos ossos secos. Ouvi a voz do Senhor. Né? E a Bíblia fala que começaram a haver um grande rebuliço, então, ossos, cada um no seu lugar, carne, todo. E aqueles ossos, para os nossos dias de hoje, esse ponto de Ezequiel, para os nossos dias de hoje, o que nós podemos fazer para reavivar? O que isso pode fazer? Tá, a gente tem visto algumas postagens na internet aí do que está acontecendo lá em Asbury, né? Um grande avivamento, mas isso daí é o acontecimento da causa daquilo que antevém. Se eu só como coisa do mundo e venho só no domingo à noite da igreja, não vai ter avivamento nenhum. A palavra genuína é pregada, há a profecia, mas eu não entendo. E isso eu penso que a nossa vida com Deus dá-se esse resultado. O Senhor bem disse agora sobre a questão do profetiza, né? Aquele que vai profetizar deve estar realmente com a vida no altar e cheio de Deus, para se poder chegar ao avivamento. Eu penso que a visão de Ezequiel quis dizer isso. Olha, volta. Ou como lá em Paulo diz, né? Olha, volta ao seu primeiro amor. De certa forma, eu penso que seja desta visão que está sendo dito, que está sendo falado, para que a gente possa sempre olhar no retrovisor da nossa vida e lembrar, né? Quando nós estivermos talvez um pouco frio, quase geladeira, a gente olhar no retrovisor e falar: opa, eu sou pentecostal, eu sou avivado, isso não pode me deter. Onde a palavra do Senhor está, onde o labareda, o atalaia do Senhor está, o ministro do Evangelho está, o inimigo vai, bater em retirada. Eu penso que tanto no antigo como agora, também para nós crentes, eu penso que seja isso, esse grande apanhado, que a gente tem que estar sempre, como o João dizia lá, ajeitar e endireitar os vossos caminhos, as veredas do Senhor. Existe uma coisa só que a gente precisa fazer para manter uma vida avivada. Uma coisa: oração. Se não houver oração da nossa parte, o avivamento em nós se apaga. Para se manter uma vida na plenitude, né? Aí, voltando aqui, né, em relação à plenitude, nós vamos ver no próprio conteúdo da lição, né, que em relação a manter uma vida plena de oração, mudou a vida de algumas pessoas que mudaram a trajetória do país. Mas precisa haver oração. Se não houver oração, não vai haver um avivamento. Não vai. Deus deu a ordem a Ezequiel, porque Ezequiel estava como atalaia, como alguém de guarda. Porque o atalaia era o atalaia na sua época. Era o guarda que ficava no castelo de vigia para ver se o inimigo estava vindo. E se o inimigo estivesse vindo, ele avisava todo mundo que estava ali naquela cidade: está vindo o inimigo. Tocava a trombeta e avisava. O que Ezequiel estava sendo chamado para atalaia, querendo dizer? Que ele estava ali advertindo, falando do povo, falando a mensagem de Deus, para que o povo voltasse ao arrependimento, voltasse a ser reavivado. E Ezequiel, ele só falou com o Senhor porque ele estava cheio de Deus. Não adianta alguém tomar na frente e falar que está profetizando e não viver uma vida de oração. Primeiro, a gente precisa tomar bastante cuidado, né?
acontece, os irmãos estão bastante evidentes, né? Veio na igreja, alguém às vezes querendo profetizar, mas eu só observo, eu preciso ter um filtro para que Deus possa colocar na minha vida se aquilo que está sendo falado realmente é de Deus. Mas para trazer veracidade, eu preciso enxergar na vida da pessoa que ela é de Deus. Agora, se ela não participa, se ela não está envolvida, se ela não está, de certa forma, ativa na obra de Deus, não é porque alguém vai entrar aqui e vai profetizar para mim que eu vou acreditar, não. Deus pode usar a vida de uma pessoa. Muitas vezes eu tenho experiência para falar acerca disso, de que eu em um certo lugar e a pessoa não me conhecia e a pessoa profetizou aquilo que só eu e Deus sabia. Aí eu sei que Deus estava usando a pessoa, eu não falei nada para ninguém, Deus usou especificamente Deus. Agora, alguém vir entrar e querer falar para a igreja alguma coisa e eu não saber nem quem é, não vai falar para ninguém. Pastor, é importante ser dito, né, que a Bíblia nos ensina, Paulo nos ensina aí sobre a questão do discernimento dos espíritos, deste que diz estar profetizando. E Paulo também nos ensina que Deus não usa vaso sujo. Se não tiver com a vida com Deus no altar e não tiver, como o Senhor disse, ativamente nos trabalhos, Deus não vai honrar. É a mesma coisa daquele que é pregador itinerante, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, mas não tem casa, não está debaixo da bênção do seu pastor para ir e vir, né? Uma vida de oração ela pode reavivar algumas áreas da nossa vida, né? Uma vida de oração pode reavivar a nossa casa, uma vida de oração aviva a nossa família, uma vida de oração reaviva o nosso ministério. Então, sem oração, não há como nós termos um verdadeiro avivamento, vamos dizer assim, na nossa igreja. Precisa ter oração. Se não houver oração, não vai haver avivamento. Mas se houver oração, haverá o avivamento de Deus. E Deus, o resultado de um avivamento, qual que é? Uma classe completa. Se não for a oração, irmãos, não estaria acontecendo o que está acontecendo. Não é porque é o pastor Tiago, porque é o pastor Davi, porque é A, porque B, não. É o resultado do trabalho de oração. Se não for o resultado do trabalho de oração, por quê? Tem igrejas aí que estão se enchendo, né? Não está enchendo não. Está enchendo, né? Agora, igrejas verdadeiras, elas crescem, não só aqui, mas também porque é um resultado de oração. Bom, o tópico 1, é o que nós já falamos, é acerca do avivamento espiritual, a calamidade de qual se encontrava em Israel. Igual Israel de adorar Baal e começar a fazer as exigências que Baal fazia, por exemplo, chegar a sacrificar os próprios filhos. Olha como é que o negócio fica horrível. Começa com um afastamento, vai, daqui a pouco abandona Deus, começa a adorar outro Deus, começa a procurar solução em outro Deus. E daqui a pouco começa a cumprir as exigências daquele Deus. Israel chegou ao ponto de sacrificar os próprios filhos, oferecer os filhos em sacrifício. Veja a decadência espiritual da nação quando ela deixa Deus. Ela se torna cega, insensível e se mergulha profundamente nos pecados.
Alguém que quer repreender? Alguém que está fora dos caminhos do Senhor? Né, pastor? O que eu vejo hoje é que às vezes nós estamos preocupados com o islamismo. Estamos preocupados, por exemplo, com o Alá, outro com o budismo. Mas o que eu vejo que está imperando hoje nas nações é Mamon. É o Mamon, é o Deus do dinheiro. Por isso tantas guerras, tanta destruição, só pelo poder e pelo dinheiro. Então, na verdade, não é nem Alá, nem é o Buda, nem nada disso. Quem está imperando no mundo, nas nações, por causa disso, essas guerras, é o poder e é a ganância pelo dinheiro, que é Mamon. Existe, né, pastor? Em situações em que uma nação vive de calamidade espiritual. É claro que em alguns países, como o pastor mencionou, o extremo, né? O extremo ele é evidente, né? Até algumas reportagens da Bíblia. Porém, é a sua crença, é o desejo deles daquilo que eles acreditam. Mas precisa ser falado. Quem é o verdadeiro Deus? Né? Hein, pastor? Em Filipenses também fala isso, né? Se eu não me engano, 4:2, se eu não me engano, fala sobre isso, que o Deus deles é Mamon, é Baal. É levantar de madrugada, não vai orar, mas vai na geladeira soltar ela para comer. É o sacrifício, né? Ao invés de orar, mas vai pra balada, né? Rasgar a noite toda aí, se auto-comemorando. Uma vida de oração, irmãos, não é fácil. Não é fácil. É uma renúncia da carne terrível. Quem falar que uma vida de oração é fácil, não sabe o que fala. Porque a vida de oração, com Deus, te acordar de madrugada e você volta a dormir quantas vezes perder o sono e Deus querendo que eu orasse de madrugada e eu não voltei a dormir. Mas outro dia quando eu acordo de manhã, não é fácil, né? Não é fácil. Mas, que pastor? Tem um livro sobre oração, né? Aí disse que tinha um bispo daquela época lá, eles ficavam tipo assim, tipo encastelados, né? Aí disse que ele levantava toda a madrugada para orar. Quando era 4 horas da manhã, ele levantava para orar. Aí um dia ele levantou, sobre pessoas de oração, né? Um dia ele levantou, depois que ele levantou, ele viu um barulho de pessoas passando assim. Quando ele olhou lá, era um pessoal com umas ferramentas que já ia indo para o campo trabalhar na fazenda dos grandes lá, dos senhores lá da época, né? Aí ele pegou e falou assim: amanhã eu vou levantar mais cedo. Aí ele falou: olha, se eles podem levantar cedo desse jeito para trabalhar para o Senhor deles, eu vou levantar mais cedo para trabalhar para o meu. E ele passou a levantar mais cedo. Quando a turma passava, ele já estava orando. Então, parece coisa boa, mas olha o propósito dele. Se ele levantou cedo para buscar o povo de cada dia, eu vou levantar mais cedo ainda para buscar o Senhor. Mas é verdade. Se a empresa, por algum momento, fala assim: a partir de hoje eu quero que você entra 2 horas mais cedo. 2 horas mais cedo. Você vai se esforçar para acordar 2 horas, você Pode até não gostar. vai não gostar, mas precisa. Mas vai. E a nossa vida espiritual precisa, né? É uma situação que nós precisamos. Falar assim: não preciso levantar cedo para orar. Precisa. Não, nada que podemos não fazer, ou melhor dizendo, aquilo que nós deixamos de fazer, não vai deixar de contribuir para a nossa vida espiritual. O que eu fizer para contribuir para a minha vida espiritual, ou seja, levantar mais cedo, como o pastor Davi mencionou, chegar um pouco mais cedo para orar, ou em casa,
vai contribuir para a sua vida espiritual. Vai contribuir. Até mesmo. Fala assim, ó, não vai ajudar em nada, mas eu vou fazer. Não, irmão, vai ajudar. Vai ajudar. Como pai, como homem, como esposo, ajuda em tudo. Direção de casa, direção do trabalho. E principalmente quem, assim, claro, não falando da vida de solteiro, mas principalmente quem é casado, sem família, que sai para trabalhar, precisa de um emprego, precisa do seu pão de cada dia, ter uma família em casa esperando. Se ele não colocar o trabalho, não colocar a vida, não colocar as situações da sua vida nas mãos de Deus através da oração, logo ele pode ficar desempregado, logo ele pode ficar desorientado, logo ele pode não saber o que fazer porque não respondeu a Deus. E a maioria dos nossos problemas, você pode perceber, quando você deixa de buscar a orientação de Deus, é onde você começa a falhar nas coisas. Agora, se eu coloco em oração todos os detalhes, não é só A, B, C, tudo nas mãos de Deus, Deus cuida. Deus não cuida, Deus vai cuidar, mas precisa ter uma conexão. Vamos acabar a idade espiritual de Israel, a apostasia, que aqui foi mencionado, o povo abandonou a Deus. Porém, ao mesmo tempo que Deus, que é o que nós comentamos, profetizou e falou para a nação de Israel que haveria destruição, mas Deus também falou que haveria reavivamento, ou seja, o povo seria restaurado. Algumas situações aconteceram em Israel para que Israel entendesse quem era Deus. Não é que Deus queria destruir o povo, o povo conhecia enxergar quem era Deus. Estavam sérios espiritualmente. Agora vamos falar acerca de alguns avivamentos no mundo. Quem pode ver o tópico na Europa? Só esse tópico. Os grandes avivamentos no mundo. Na Europa, houve períodos em que o continente europeu estava em situação idêntica à do povo de Israel no contexto das profecias de Ezequiel 37 e 47. Pela misericórdia divina, não tardou Deus usar pessoas cheias do Espírito Santo para clamarem e perseverarem por um avivamento espiritual. O Senhor queria avivar o velho continente. Na Alemanha, por volta de 1722, o conde Zinzendorf liderou os moravos num fervor missionário que se espalhou pelo continente europeu e chegou à América, com sua ênfase na religião do coração. Houve um grande despertamento na busca do poder de Deus, principalmente voltado para as missões mundiais. Na Inglaterra, por volta de 1740, John e Charles Wesley e George Whitefield atuaram com grande fervor missionário, buscaram o poder de Deus, a unção do Espírito e pregaram contra o formalismo sem poder das igrejas daquele tempo. Um grande avivamento desceu sobre a nação inglesa.